Nós estamos aqui com o médico cardiologista Dr. Melchior Moser. Ele também faz parte do Rotary Clube Timbó e participa ativamente desta campanha do Novembro Azul. Dr. Moser, a campanha desse ano está falando sobre hábitos saudáveis para o homem. Eu queria que o senhor, como médico experiente e que é conhecedor das questões de homem e mulher, mas mais especificamente ao homem agora, o que seria hábitos saudáveis? Olhando do ponto de vista cardiológico, para mim, é diferente do que uma pessoa que não é médico age na área da cardiologia. Então, nós vemos o que é preventivo para o homem, que nós estamos falando de homem, é difícil distinguir entre homem e mulher, praticamente, é o ser humano, porque as coisas se enquadram quase nas mesmas determinações. O que a gente tem que fazer preventivamente para não deixar acontecer problemas graves adiante. Então, esses hábitos praticamente têm que partir já na primeira infância, nas crianças. A alimentação é muito importante. Então, o que comer que faz mal, que tem colesterol elevado, a atividade física, certas coisas que foi relacionada aqui no próprio determinação aqui que vocês estabeleceram, não fumar, não permanecer em ambientes poluídos. Então, eu tenho uma visão muito ampla, principalmente do ambiente poluído, porque eu vi um trabalho que foi divulgado nos Estados Unidos, no Congresso de Cardiologia, o quanto mal faz a poluição atmosférica. Nós não temos noção disso daí. Mas veja bem, o que é que alimenta esse órgão, o coração humano aí? Esse coração humano, a gente não tem noção de que ele tem um pequeno grupo de célula na parte superior que determina o batimento cardíaco assim aproximadamente a cada segundo. Então, esse coração aqui bate, a gente vê nos exames que a gente faz aqui, Holter, em torno de 100, 110 mil vezes por dia. Eu já disse isso quantas vezes. Qual é o engenho humano que o homem fabricou artificialmente que aguenta o que um coração humano aguenta? Agora, esse nosso coração, ele é alimentado por artérias, como está aqui. Ele recebe o nutriente, assim como um carro recebe a gasolina, ele recebe nutriente através dessas artérias. Então, qual é a luta dentro da cardiologia? A luta toda dentro da cardiologia, do sistema cardiovascular, é manter as artérias limpas. E para manter essas artérias limpas, existem certas determinações que nós temos que cumprir praticamente na nossa vida. Porque a genética nós herdamos e não conseguimos modificar. Então, tem pessoas que têm infarto do miocárdio com 30 anos, 40 anos. Antes disso, tem pessoas que nascem com um nível de colesterol altíssimo. Eu já vi o relato de criança de 3 anos de idade ter que fazer uma cirurgia de revascularização. Quer dizer, ele herdou geneticamente uma alteração. Mas quando não existe essa alteração genética, nós não conseguimos mexer. Mas quantas coisas nós podemos fazer para manter as nossas artérias limpas? O que nós temos que fazer? É claro que aquilo de não fumar, evitar ambientes poluídos, nós não temos noção do que essas partículas que a gente está inalando quando cruza com o automóvel, aquela fumaça, que malefício faz isso? São aí eliminadas partículas na porção atmosférica que em países igual a China e a Índia, que são os maiores poluentes do planeta, você tem mais risco de ter problema cardiovascular por causa da poluição do meio ambiente do que o próprio indivíduo fumando. É que quando essas partículas são eliminadas, por exemplo, o indivíduo inala no cigarro, absorve quando nós estamos num meio poluído, essas pequenas partículas, o que acontece? Elas são tão pequenas, são micras, que elas entram no nosso pulmão e caem na nossa corrente sanguínea e vão se estabelecer no sistema cardiovascular nosso, de todo o nosso organismo, provocando lá uma reação que vai desenvolver a aterosclerose. A aterosclerose,
deixa eu pegar aqui, que é um entupimento das nossas artérias. Aqui está um exemplo, por exemplo, de uma artéria limpa. Lentamente, através dos anos de vida da pessoa, vai criando uma placa de aterosclerose que vai aumentando até o ponto de ocluir totalmente, né? Então, esse processo, qual é a luta que a gente tem que fazer? Por isso vocês me perguntam quais são os hábitos saudáveis. Esses hábitos saudáveis são todos eles desenvolvidos para evitar a progressão da aterosclerose. Então, você não procurar ambiente que não é poluído, deixar de fumar. Você tem uma alimentação saudável. Nós sabemos que existe uma infinidade de alimentos que são ricos em gorduras saturadas ditas. Essas gorduras saturadas, elas caem na nossa corrente sanguínea, porque elas são absorvidas no nosso organismo e vão se estabelecer no nosso sistema cardiovascular, provocando essa obstrução das artérias. Então, quanto mais saturada é essa alimentação, por exemplo, na manteiga, a gema do ovo, todas as gorduras, carnes gordurosas que tem, elas são ricas em gorduras saturadas, e é lógico que isso, caindo na nossa corrente sanguínea, progressivamente vai se depositando no interior das nossas artérias e vai provocar aterosclerose. O nosso coração tem que receber uma nutrição saudável, com artérias rígidas, limpas, porque senão ele começa a sofrer, né? E o organismo, quando ele é afetado pela circulação, ou ele é afetado por um vírus, como está acontecendo agora, ou ele é afetado por várias outras patologias, uma pericardite, a endocardite, esse coração vai sofrer. E ele leva a alguma coisa que se chama insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca é o ponto final da patologia cardíaca. 1/5 das mortes cardiovasculares são por insuficiência cardíaca. Esse órgão, essa bomba, que bomba 110 mil vezes por dia, ela passa a não ter mais a pressão, a força de contração para jogar para fora a quantia suficiente de sangue para que vá em todo o nosso organismo alimentar as nossas células. Então, nós temos que evitar a insuficiência cardíaca. Existe uma coisa que eu falo muito interessante, que é desconhecida das pessoas. O nosso coração é um órgão inteligente, e como ele tem um centro na parte superior aqui, em minúsculas células, que desencadeia um choque elétrico. Esse choque elétrico, ele é encaminhado através de pequenos filetes nervosos as milhares de células do nosso organismo. Ele faz a descarga elétrica a cada segundo, aproximadamente. Então, quando essas células sanguíneas recebem esse choque elétrico descarregado pelo nosso coração a cada segundo, e que dá lá aqueles 100, 110 mil vezes, ele provoca uma contração de todas as células. Quando o indivíduo recebe um choque elétrico, por exemplo, no braço, alguma coisa, ele contrai. Tanto assim que o indivíduo, pegando um fio elétrico, ele não consegue soltar, porque há uma contração muscular provocada pela descarga elétrica. O nosso coração é a mesma coisa. Ele recebe essa descarga elétrica dessas minúsculas células aqui, e ele provoca a contração. Agora, existe alguma coisa extremamente importante que faz parte do conhecimento do ser humano, não só do homem e da mulher também, que é a arritmia. Esse coração, esse órgão inteligente, quando ele está sofrendo, ele desencadeia batimentos cardíacos fora do normal. Então a pessoa sente isso frequentemente, batimentos cardíacos fora do normal. O que é um aviso que esse nosso coração está dando? Vai verificar porque eu estou sofrendo, eu tenho alguma coisa que não está certa aqui. Então a gente chama dentro da cardiologia arritmia cardíaca, que às vezes são muito graves, tem uma série de tratamentos, é uma coisa muito complexa de explicar aqui. Então nós temos que prestar atenção para esse órgão aqui. Então, quando se diz lá uma alimentação saudável para não obstruir as artérias do coração, praticar exercício físico, que talvez seja uma coisa extremamente importante, que
que tenha isso desde a infância até as idades mais avançadas, porque quando nós praticamos exercício físico, o nosso coração estimula com mais vigor a circulação. E esse sangue chega em determinadas áreas que normalmente não recebe com essa intensidade de quando você está praticando exercício físico, até na nossa pele. Porque quando você pratica exercício físico, você fica vermelho, porque há uma vasodilatação de todas as nossas artérias. E essa vasodilatação é benéfica. Ela se transmite para a musculatura, para a pele, para o cérebro nosso. Então é muito importante. Eu vi trabalhos em congressos internacionais mostrando, foi um trabalho japonês, em que eles fizeram 400 pessoas ressonância magnética antes e depois fizeram essas pessoas praticarem exercício físico durante 6 meses. E tomaram novamente a ressonância magnética e mostrou que o cérebro se hipertrofiou, aumentou, indicando que há uma proliferação dos neurônios com a atividade física. Então a atividade física nos beneficia de todos os tipos para evitar arritmia. Quantas pessoas chegam aqui para mim no consultório e dizem: doutor, eu tenho pressão alta, eu estou cansando, eu estou mais fácil. Sai daqui com uma recomendação única: come com pouco sal a sua alimentação, que o sal retém líquido e aumenta a pressão arterial. Pratique atividade física e evita os poluentes lá, o cigarro, os lugares poluídos. Essa é a minha recomendação. Eu digo, essa é a receita que eu estou dando para você. Eu sempre pergunto, brincando assim: você quer que eu escreva isso com a tua receita? Que é a grande verdade. Então, o indivíduo que não tem patologia, que ele se considere saudável, para ele continuar saudável, ele tem que se manter no peso, é uma coisa importante, né? Ele tem que fazer atividade física. Quando eu falo peso assim, a gente não quer ofender ninguém, né? Mas realmente o peso é muito importante, né? Praticar atividade física, não fumar, ter uma alimentação saudável, mais na base da verdura, frutas, não essas gorduras saturadas, banha, nata, manteiga, essas coisas que são maléficas para todas as pessoas. Então eu acho que essas são as recomendações básicas, assim, resumida rapidamente, porque só de um termo de arritmia daria para ficar falando aqui horas e horas a importância disso, mas de uma maneira geral é isso daí. Que as doenças cardiovasculares, que abrange coração, abrange o sistema nervoso central, o acidente vascular, abrange embolia pulmonar às vezes. Então todas as patologias cardiovasculares matam no mundo em torno de 40% das pessoas. As pessoas adultas acima de 40 anos morrem por problema cardiovascular, quase 40%. O câncer é menos 30%, 35%. Então vocês veem, se abranger todos os cânceres, o câncer de próstata do homem, o câncer de seio da mulher, o câncer de pulmão, que é o terceiro colocado na escala assim, de probabilidade de câncer, depois os órgãos internos, o intestino, é em torno de 30%, 35%. Então, qual é a coisa mais importante de prevenir aquilo que mais mata, que é o sistema cardiovascular? E depois câncer, que seria uma outra conversa, que eu tenho as noções assim que eu gostaria um dia de nós discutirmos no Rotary. Não estamos fazendo nada a respeito de evitar que essas doenças aconteçam, né? A ponto de vista cardiovascular, se eu tiver que dizer alguma coisa a mais, eu diria assim, que o indivíduo, o que a gente vê mais frequente dentro da clínica cardiológica nossa, é a desobediência da medicação que você dá. A pessoa não respeita, não toma lá aleatoriamente, toma de uma maneira errada. Isso abrange mais de 50% de todos os pacientes que nós prescrevemos alguma coisa, tomar a medicação errada. E aí vem as consequências, os falecimentos, as mortes precoces, tudo aquilo, porque não está sendo realizado o tratamento correto por parte do paciente.